Aqui estamos mais uma vez no nosso grupo de estudos sobre o livro Vida e Sexo. Hoje vamos estudar o capítulo 6, Compromisso Afetivo. Antes, nossa irmã Margot vai fazer a prece inicial. Então, em primeiro lugar, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para um estudo tão edificante. E vamos pedindo a Ele que abram os nossos entendimentos, nossa capacidade de entender e compreender, para que possamos assimilar todos os ensinamentos que aqui forem ministrados. E assim vamos pedindo também, como eterno pedinte que somos, que Jesus possa nos abençoar, aos nossos familiares, a todos os nomes nas caixinhas de vibrações e a todas as pessoas que procuram o seu auxílio. E que nós possamos estar aqui, coração aberto, para o aprendizado tão importante. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Então, vamos pedir licença para iniciar os nossos trabalhos de hoje, nossa aula de hoje. Graças a Deus. Então, gente, hoje vamos falar com compromisso afetivo. E muito interessante que Emmanuel começa um texto lá do capítulo 17 do Evangelho, que fala sobre o dever. O capítulo 17 é sobre os 6 perfeitos. E ele traz alguns tópicos do item 7 que fala sobre o dever. Muito interessante. Ele diz aqui ele começou lá, e eu continuo aqui. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. Olha que coisa muito séria. Por isso que a gente sempre tem que falar que o livre-arbítrio, é Maria que fala, né, Maria? Sempre que o livre-arbítrio é muito pesaroso, duro. Porque é verdade. Por quê? Porque é a liberdade que nós temos de escolher, mas assumimos a responsabilidade das nossas escolhas. Então é duro mesmo para a gente. Por que a gente precisa aprender a escolher? Quando nós nos instruímos perante as leis divinas, conhecendo realmente o Evangelho, sabendo o dever, é uma coisa muito interessante. Ele vai falar que onde começa ele? Onde se detém? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Olha, interessante. E termina no limite que não gostarias de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Esse é o dever. É muito interessante. Aí vocês vão falar assim, mas o que tem a ver com compromisso afetivo e dever? Muito sério. Vai dar pano para manga para a gente entender bastante isso aqui. Tem tudo a ver, né? Fielmente observado o dever do coração, aí já vai o dever do coração. O que é? Responsabilidade nos relacionamentos nossos. Muito interessante. O dever do coração eleva o homem, como determinado, porém, por exatidão, é onde ele começa, já falamos aqui, tudo certinho. A gente entender que muitas vezes o aguilhão da consciência, todos nós, quanto mais nós vamos evoluindo, mais a nossa consciência vai ficando mais firme conosco. É o aguilhão da consciência. Ela vai nos cobrar dentro de nós algo que ninguém às vezes cobra, mas lá dentro de nós você faz algo, meu Deus, aquilo lá cutucou, falei, fizemos coisa errada. Por quê? Porque a consciência já está dentro de nós. Como nós aprendemos a separar a boa escolha da má escolha. Então, quando fazemos uma má escolha, de repente, quase que quanto mais evoluídos nós estamos, mais rapidamente a consciência vai nos cutucar. Fala, puxa vida, não foi legal o que eu fiz, não está certo, algo
Isso aí. Então, o aguilhão da consciência é guardião da probidade interior. É ele que vai nos dar o aviso se nós estamos no caminho correto ou não. Mas vocês falam, mas muita gente ainda não tem esse sentimento, essa consciência. Realmente. Tem gente que ainda não despertou. Um exemplo, o psicopata. Ele mata, e está almoçando aqui, acaba de matar, não tem aquele sentimento ainda. Agora vocês imaginam a caminhada evolutiva desse psicopata. Ele veio, quantas vezes ele veio, encarnou, para começar a desenvolver essa consciência. E, com certeza, nessa encarnação vai ser perdido. Teve um assassino em São Paulo que já tinha matado 30 pessoas, parece, numa boa, sem sorrir, sem chorar, nada, coisa naturalmente ele encarava. Por quê? Porque a consciência ainda estava embrutecida. Agora vocês imaginam quantas encarnações. E dado o período que nós estamos vivendo, com certeza uma pessoa nessa situação não tem condições de reencarnar mais na Terra. Porque a Terra tem processo evolutivo de elevação espiritual. Então, aí que vocês veem, quando a gente fala que o umbral foi esvaziado praticamente depois da Segunda Guerra, é exatamente por isso. Foi dada toda a oportunidade daqueles seres que estavam lá, nas profundezas dos umbrais, para voltarem à Terra. É isso que a gente está vendo, tudo isso aí. Para que assumissem o dever que eles têm de melhorarem, de despertar a consciência e começar o processo lá do livro Céu e Inferno, que é o Código Penal da Vida Futura, que a gente estava falando aqui, que a gente tem que arrepender, reparar e espiar. Pois não. Então, nós estamos falando do psicopata, né? Mas o psicopata, geralmente, ele não tem consciência do que ele está fazendo, ou ele tem um pouco de consciência, mas mesmo assim... Não tem consciência. Ele sabe o que está fazendo, sabe que as leis da Terra, ele vai ser preso um dia. Isso ele sabe que está errado. Mas espiritualmente falando, a sua paixão ao ódio pelo ser humano é muito maior do que isso. Agora, pelas leis vigentes do país, leis humanas, ele sabe perfeitamente que um dia ele vai fazer, um dia ele vai ser preso. Mesmo ele achando que nunca vai, né? Pois não. O psicopata, ele é muito inteligente, ele sabe exatamente o que ele está fazendo e como ele está fazendo, só que ele não tem a consciência exatamente que vai dizer para ele isso é errado, isso está errado. Ele não tem essa consciência. Exatamente, moral, mas ele sabe ele errado. sabe perfeitamente o que ele faz, tanto que ele estuda o jeito que ele vai fazer, ele manipula tudo. Normalmente são inteligentíssimos. A parte inteligente é muito grande. É exatamente isso que acontece. São os magos negros que eles falam, é muita inteligência e pouca consciência. Então, o adverte e sustenta, mas muitas vezes se mostra impotente diante do sofisma da paixão, ou seja, os argumentos enganosos que a paixão fala. Então, tudo isso para chegar no compromisso afetivo. E aí, resumindo, então, nós vamos chegar lá na frente, mas a gente pode falar que, então, quando você falha no compromisso afetivo, agora vou dourar mais um pouquinho aqui, seguindo o texto que o Emmanuel fala, mas mostrando na prática o que pode ser feito isso aí. São causadas aquilo que chamamos lesões afetivas. O que são lesões afetivas? São experiências emocionais ou psicológicas que causam dor, sofrimento e traumas significativos em uma pessoa. Então, quando você engana uma pessoa, prometendo o mundo e fundo, amor e tal, tudo, só para ter um momento de prazer ou uma outra coisa, e a pessoa acredita, faz aquilo como se fosse verdade, aquele que você lesionou aquela pessoa, que vai causar um dano tremendo, você é responsável por isso. Porque você não cumpriu o dever. Você está enganando uma pessoa em troca de alguma coisa, prometendo o mundo e o fundo, mas só para aquele momento ou momentos, e depois chuta. E trazer um trauma terrível. E isso nós vamos ver agora. Essas lesões podem surgir de diversas situações. Então eu vou abrir o leque aqui agora, porque a lesão você pensa que é um caso.
Diga. Isso você está falando quando a pessoa já está fazendo, vou ficar com aquela pessoa, mas não quero compromisso com ela. Mas passa que vai ter. Ela fala para a pessoa que vai ter o compromisso. Sim. É diferente de duas pessoas que se conhecem, que ficam bem um tempo, e depois as coisas já começam a não dar certo. Aí tem que ver também, né? É um caso. Mas aí é mais complexo, a gente vai chegar. A gente vai chegar num acordo também. Muita coisa vai acontecer também. Mas daí cria um karma, não é? Ou não? Calma que eu vou chegar lá. Vai criar. Lógico, tudo que você prejudica alguém vai ter um reflexo. É a escolha. Né? Você faz algo que lesionou qualquer coisa, dessa lesão afetiva não. Qualquer tipo de lesão que você provoca em alguém, você fere o equilíbrio do universo. Você fere aquela pessoa e precisa reparar. Tudo, Kardec fala aqui, tudo precisa, tudo necessita de ser reparado para que possa seguir adiante. E a reencarnação nada mais é, nada menos, que esse momento de reparação. Então, nós voltamos para repararmos, para entender o porquê que estamos sofrendo, repararmos e seguirmos adiante, evoluirmos. Aí entra isso aí. Então, as lesões afetivas, primeiro, lógico, começam nos relacionamentos, pode casar. Desilusões amorosas, separações, traições, que eu acho a mais terrível que existe, a traição. Quando você é traído ou traída, é algo que causa, às vezes, um ferimento muito grande. Perda de alguém querido também causa uma lesão. Pessoas que são muito apegadas ao pai, ou à mãe, ou ao marido, à mulher, ao filho, de repente desencarna e fica naquela situação de angústia, de pesar, acumula aquele sofrimento e esquece de viver. Fica amargurada, triste, é uma lesão. E aí a própria pessoa está se autolesionando, porque ela não está entendendo que é algo... Porque nós sabemos hoje, eu não posso adiantar muito, porque vai ter coisa lá na frente. Então, pois não. Essas pessoas que buscam, né, esses prazeres, as pessoas que buscam prazeres fora do relacionamento em si, de antemão elas têm que estar conscientes em buscar nela mesma. Eu insisto em perguntar, fazer a pergunta para ela mesma se está coerente o que ela está procurando lá fora, entendeu? E quais as consequências que ela poderá vir a ter. Isso seria o objetivo maior. Se todos nós fizéssemos isso, essa é a nossa meta. É o autoconhecimento, olhar para dentro de nós. Isso é fundamental. Só que a pessoa, os sofismas da paixão que ele diz aqui, é exatamente isso. A pessoa se embriaga naquilo ali e embutece o raciocínio, a lógica, e depois, lá na frente, vem o reflexo, já foi tarde, às vezes. Entendeu? É isso aí. Outra coisa, abusos. Pode causar também lesões afetivas, experiências de abuso físico, emocional ou psicológico. Podem resultar em traumas duradouros e dificuldades para estabelecer relacionamentos saudáveis no futuro. Por exemplo, a agressão física ou moral no casal, por exemplo, causa uma lesão. Eu acho um absurdo uma agressão. A agressão moral já é terrível. Agora, uma agressão física é lamentável. A pessoa erguer a mão para agredir causa uma lesão. E aí, depois da cura da lesão, lá na frente, nós vamos ver como curar isso aí. Se tem cura, quando formos tratados lá do casamento, na frente, nós vamos ver isso. Como o Espiritismo vai nos ajudar a superação. O que mais que causa lesão? Perda, falamos há pouco. A morte de um ente querido, o fim de uma relação importante, pode gerar um luto profundo e a sensação de vazio. É uma lesão também afetiva. Rejeição. A sensação de não ser aceito ou amado pode interferir na autoestima e na forma como a pessoa se relaciona com os outros. É um fato também. Aí, a pessoa com baixa estima, pior ainda, vai se assimilar com pais ainda. Traumas. Experiências traumáticas, como acidentes, desastres naturais ou violência, podem deixar marcas emocionais que necessitam de tratamento adequado.
É um caso também. Olha para ver como nós somos seres complexos, ser humano. Somos muito complexos. E temos um passado nosso muito traumático. Se não fosse traumático o nosso passado, nós estaríamos aqui, já teríamos superado. Nós reencarnamos exatamente para superação dessas coisas do passado, para a gente entender, compreender e seguir adiante. E agora, lógico, nós vamos ver aqui na frente também, mas eu já vou adiantar um pouquinho, que tem um tipo de ajuda que raramente é lembrado. Voltou o que a senhora falou agora há pouco. O respeito que devemos ter uns aos outros na vida particular. Isso é fundamental. Antes de você querer aquilo aí, iludir alguém, proveito e tal, você está desrespeitando a pessoa, qualquer que seja, e causando uma lesão, tanto afetiva como não, pode estar causando. Então, isso é muito importante, o autoconhecimento, para a gente ver, para saber, se eu estivesse no lugar, eu gostaria de receber isso que eu estou fazendo agora? É a segunda pergunta que a gente quis fazer. Em tudo, não só em relacionamentos, né? Porque às vezes também a gente vê no trabalho aquelas picuinhas, um falando do outro. Poxa, mas será que eu ia gostar de saber que alguém está falando de mim, o que eu estou falando daquela pessoa? A gente é muito egoísta, né? Mas aí que está o problema, é o caminho. Quando nós começamos só de tratar desse assunto aqui, e para muitas e muitas pessoas que vão assistir, já vai obrigar a pensar um pouquinho. Porque nós vamos se mudar, fazer uma ruptura de uma vez, é lamentável. Porque um vício, você demora para adquirir um vício. O cigarro, a droga, você começa pouquinho, até chegar. Até ele tomar conta de você. Mas para você tirar, é muito difícil. Precisa de muito apoio, autoaceitação, auto-perdão e seguir adiante. E procurar ajuda. Precisamos procurar ajuda para a gente possa estar. Então, está falando aí da desfragelação, dessas coisas. Mas eu fico pensando, e a guerra? Como que a gente pode ver a guerra nesse aspecto, né? Está falando de autoflagelação, de... Volta na mesma coisa, a resposta que eu dei quando você faz para o pessoal. Quando um país faz outra, a mesma coisa tem que fazer. Seria o ideal. Por isso que existe o karma coletivo. Quando um país faz tudo aquilo e vem o troco, depois reencarna. Por exemplo, um exemplo que algum médico falou, quando houve aquele desastre, terremoto no Haiti, que morreram 230 mil pessoas, inclusive aquela freira brasileira que estava lá, a Arnes, lá esqueci o nome dela, foram soldados alemães da última guerra, que fizeram a maior barbaridade. Vieram num povo pobre, paupérrimo, situações aflitivas, e lesionaram tanto coletivamente que vieram e desencarnaram coletivamente também, para seguir o seu, e caminhando depois, e ajudando. Isso só faz inteiro. Caro é o preço que pagamos pelas lesões afetivas que provocamos nos outros. Nas ocorrências da Terra de hoje, quando se escreve e se fala tanto em torno do amor livre, do sexo liberado, muito poucos são os companheiros encarnados que meditam nas consequências amargas dos votos não cumpridos. É que a senhora falou agora há pouco. Que vai vir. Aí fala, por quê? Então, muitas coisas já acontecem antigamente, só na próxima encarnação, mas na atual já começa. Hoje, para você se reparar, é a chance de reparação enquanto está aqui. Então já vem o arrependimento, corrói, né? E tem como saber como reparar, e essa expiação é dolorida. Mas quando a gente entende isso, porque não adianta mergulhar na culpa também depois que foi feito. Já foi feito, o que eu posso fazer para reparar? Se Deus não desse oportunidade para nós, aqui agora, nós repararmos, tem que esperar a próxima encarnação, Deus não seria Deus, um Pai misericordioso que nos dá toda a oportunidade de nós seguirmos adiante. É isso que é interessante a gente ver, né? Se habitas num corpo masculino, conforme as tarefas que lhe foram assinaladas, se encontraste essa ou aquela irmã que te afinou o modo de ser, olha que interessante, não lhe desarticules os sentimentos, a pretexto de amá-la, se não estás em condição de cumprir a própria palavra.
no que tange a promessa de amor. Quanta coisa a gente vê isso aí. Quantas desilusões, quantos suicídios houveram depois disso aí, depois de uma situação dessa. E aquele feminicídio. O suicídio, por exemplo, aquele que colaborou para que a pessoa se suicidasse, também é corresponsável. A gente pensa que só a pessoa que tirou a vida é responsável. Todos os fatores que levaram, que provocaram, serão também responsabilizados. Por quê? Porque é a justiça divina, né? Se moras presentemente num corpo feminino para o desempenho de atividades determinadas, se surpreendesse esse ou aquele irmão que se harmonizou com as tuas preferências, aí o vice-versa, a mulher com o homem. Não lhe perturbes a sensibilidade sob a desculpa de desejar-lhe a proteção, caso não esteja da posição de que discuta a possibilidade de honorificar os próprios compromissos. Quantas mulheres também tentam e destroem um lar, às vezes, por prazer, por o rapaz ser bonito, tal, lá. Acontece. Porque hoje eu estou no corpo masculino, você no feminino, você no feminino, eu no masculino. Estamos, não somos. Já viemos de outros, já moramos em corpos femininos. Os que estão no corpo feminino hoje já moramos no corpo masculino. É assim que vai. Onde falhamos, nós voltamos para acertar naquele corpo. Raças, tudo isso faz parte de algo que nós participamos lá no nosso planejamento reencarnatório. Então está tudo certo. Vamos para viver o melhor possível hoje. O melhor possível. O duro que nos estraga muito é o julgamento, né? Você falou. Você julga a pessoa, fala aquilo. E se eu te peço ao contrário, como faz? Mas é exatamente nessa perspectiva do julgar que nós temos que estar internalizando, né? O nosso estado de espírito, se a gente reconhece ele como evoluído ou não evoluído, porque, consequentemente, sendo um espírito não evoluído, fazendo toda essa qualidade que o Senhor terminou de colocar para nós, a nossa amiga também voltada, direcionada para o feminicídio, para o suicídio, independente de qualquer situação de desencarne, igual que o Francisco fez barbaridade. Vamos adentrar, não alongar muito. O que acontece? Esse povo são espíritos não evoluídos, não esclarecedores, então eles vão ter consequências plausíveis. Tudo isso. Porque nós reencarnamos aqui nessa terra para que nós podemos estar retornando. Então, mas você está adiantando um pouquinho. Vamos falar. Na escolha. É saber da escolha, chegando e sair. Então, isso aí, a gente internalizar o que nós estamos analisando aquela situação. Independente que a gente seja evoluído ou não, quanto mais evoluído nós formos, mais capacidade nós temos de analisar a situação. Quando a pessoa é embutecida, é diferente. Aí ela já vai mais para aquilo e vai ter que tomar, talvez, um solapo, né? Lá na frente, para acordar. Mas quando nós temos o discernimento, sabemos, temos conhecimento, e fazemos as coisas, mais responsáveis nós somos. É aí que é o problema. Você falou da guerra, exatamente. A guerra está aí, flagela a humanidade. Terror e morticínio entre nações. Entretanto, a afeição erradamente orientada por meio de compromissos genocidas cobre o mundo de vítimas, muito mais que na guerra. Ele está dizendo aqui, fazendo a comparação, que na guerra morrem muitas pessoas. Mas, devido a essas lesões, a esses compromissos descumpridos, no mundo de 8 bilhões de habitantes, muito mais pessoas morrem ou sofrem as consequências do que fosse uma guerra. Entendeu? É isso aí. O sofrimento velado, né? Velado, exatamente. Mas que acontece todos os dias. Mas a tendência agora é Deus tirar mesmo o pessoal do coletivo. Vamos chegar. Quem estude os conflitos dos sexos na atualidade da Terra, admitindo a civilização em decadência, tão só examinando as absurdidades que se praticam em nome do amor, ainda não entendeu que os problemas do equilíbrio emotivo são, até agora, de todos os tempos da vida planetária.
cada vez mais. Olha para a gente ver. As leis do universo esperar a ilusão pelos milênios afora. A hora que nós estamos esperando, se nós não nos acertarmos agora. O que são os milênios afora? O que vocês entendem? Os próximos encarnações, que podem durar milênios. Não sabemos. Falamos há pouco do psicopata. Quantas encarnações, quantos milênios até o despertamento dele? Que tem a inteligência, mas a moral não existe. Mas talvez nem desmente, né? Não, lógico Talvez que nem vai queira reencarnar mais. não, isso aí, a reencarnação é compulsória, se não quiser. Mas pode ser que não queira. Não quero, mas é compulsória. Existe aqueles que não querem, mas precisam, eles são compulsoriamente, são Ele vai colocados. voltar da mesma maneira. Não, ele vai vir em situações que vão exigir que ele aperte e se modifique. Que a reencarnação, ou querendo ou não, nós temos que vir. Porque só evoluímos reencarnando, neste ou em outro planeta. Ele pode ou não se modificar, mas ele vai ser colocado em situações que talvez vão forçar ele a se modificar. Exatamente. É isso que eu estou Diga. Então, nós subimos. Exatamente. E depende da necessidade. Mesmo porque que a reencarnação é necessária, né? Que a gente sabe no espiritismo, né? Sim. E também esses espíritos que não querem reencarnar, eles são obrigados a reencarnar, querendo ou não, né? É a reencarnação compulsória, que a espiritualidade vê a necessidade dele, que ele não tem condições de escolher. Então vê, você tem que ir nessa situação, nesse corpo, naquela família, para você despertar. Às vezes vem uma família boa, para quê? Para que o exemplo da família ajude. Ou vem tudo desreglado para ele ver o sofrimento e despertar. Então, tudo isso aí, existe um planejamento espiritual muito fantástico. Ele está aquém das nossas possibilidades de entendimento, às vezes até. Nada é por acaso. Não existe acaso. Tudo tem uma consequência. Então, os relacionamentos também, às vezes, foi programado no mundo espiritual. Chega aqui, as escolhas desanda tudo e acontecem as tragédias. Que vão acarretar débitos que serão, ou nós acertamos agora, ou nas próximas. Então, não adianta reclamar da nossa vida. Eu não gosto do meu corpo, não gosto da minha família, não gosto da minha raça. Não adianta. Estamos no lar certo, na raça certa, no corpo certo, no gênero sexual certo, necessário para que nós possamos evoluir. Então, quando há essa pacificação, nós ficamos em paz. A minha família é complicada, não tem importância. É aquilo que eu preciso. Eu não gosto do meu corpo, mas é esse corpo que você precisa. Eu não gosto da minha raça. Eu queria ser japonês, eu nasci branco, eu nasci negro. Não é o que precisa. Feito isso, meus filhos é complicadíssimo. É a tua missão. Eu escolhi. Mas não é fácil, né? Não. Assim, como a gente sabe que as nossas escolhas estão sendo aquelas que nós escolhemos anteriormente? Mas aí você vai olhando, muito simples. Por incrível que pareça, é simples. Se você olhar para dentro de você, todos nós, olhar tudo aquilo de ruim que nós tínhamos há um tempo atrás, e hoje nós já conseguimos modificar um pouquinho, qual a consequência? Uma matemática. Qual a consequência? Quanto mais conhecimento eu teria, melhor seria para escolher. Diga. Quando você sai do porteiro, a consciência avisa. Aí o aguilhão já começa. Mas vamos voltar aqui para relacionamentos. Como eu saber se aquele rapaz é o rapaz que está planejado para me estar com ele? Pode, depende. É a tua consciência, vai te falar. Porque Se for uma coisa Seria difícil, um relacionamento difícil, por exemplo, você pediu, você lesionou o teu marido numa outra encarnação, né? E você pediu para mim. Aqui tem uma frase que fala: para que não sejamos mutilados psíquicos, urge não mutilar o próximo. Então, tudo tem consequência. Então, analisar. É o tal negócio, o relacionamento está ruim. O que está acontecendo? Porque nós temos nos relacionamentos é muito fácil um colocar a culpa no outro. E ninguém se culpar. É a pessoa que faz isso, mas eu não.
fulano não me faz feliz. Como se alguém precisasse de alguém para fazer a gente feliz, né? Mas, na realidade, eu estava lendo um livro em casa. Não é Deus que escolhe o nosso esposo. Somos nós mesmos. Sim. Então, se alguma coisa ocorrer ali que não deu certo, você, 46 anos, imagina, né? Então, foi minha escolha. Não. Deus está num patamar muito alto. A espiritualidade, tudo isso aí, no teu planejamento reencarnatório, foi dado isso aí. Então foi escolha assim, lá antes de reencarnar, talvez. Escolha nossa. Escolha nossa. Eu quero voltar e quero me relacionar com a Margot. Não, eu preciso voltar. Eu preciso voltar eu e quero. gostaria de me relacionar com a Margot. Sim. Beleza. Né? Aí eu volto, reencarnei, encontro a Margot, mas não gostei, eu prefiro ela. Pode acontecer. Está exercendo o livre-arbítrio. Aí foi minha escolha também, mas eu que guiei para esse caminho. Mas por quê? Porque o livre-arbítrio, está dizendo aqui no começo, o dever. Nós somos entregues ao livre-arbítrio, que pode mudar sim o nosso destino. Porque o planejamento espiritual, ele é que nem o GPS, ele te dá o melhor caminho. Mas aí, se você erra o caminho, ele vai fazer outra programação para você. Então, de repente, o que eu tinha programado para passar com você, de repente ele pode ser reprogramado para passar com ela. Sim, não é perdida a reencarnação. Não perde. Planejamento é a mesma coisa você fazer a planta de uma casa e você vai mudando. Resolve mudando. Eu não quero. No final, você vai ter a sua casa mais construída de uma eu forma não quero a diferente sala aqui, quero o quarto pensa. lá, quero o gente lá. Então, eu estou ocupada. Então. Mas, Clécio, posso falar uma coisa? Mas dela está falando isso, né? Mas, por exemplo, se a minha reencarnação era com meu marido, eu fui para outro, mas se eu tiver alguma coisa para acertar com ele, pode ser que nessa reencarnação eu não acertei, porque eu desviei o caminho. Mas eu vou voltar em outra reencarnação, Perfeito. não é? Para poder continuar, não é? E necessariamente não pode ser marido e mulher, pode ser com filho, pai e filho. Estou falando que vai ter que reparar. Então, mas não eu estou falando, mas não é necessariamente como marido, mas eu vou ter que voltar. Lógico. Tudo que ela acabou de ler aqui, você lesionou, mutilou, a responsabilidade está aí. Mas isso aí. quem fez as coisas, né? Porque no relacionamento ninguém é 100%. Então, o que acontece? Mas a pessoa que prejudicou muito a outra, e a outra não parece que fica numa bolha, não consegue enxergar, né? Você não consegue enxergar, você sabe, já deve ter calculado. Aí o que acontece? Essa pessoa terá as consequências gravíssimas, né? Sim. E eu acho que é aqui que é cobrado, não é? Nem sempre. Tudo pode ser aqui se a pessoa. Pode acontecer se a pessoa cair a ficha, o arrependimento existe em qualquer momento. Tem que ser acertado. Tem que ser acertado. Ser aqui, pode ser em outros. Pode ser. O ideal seria se fosse aqui. Né? Seguindo. Vamos deixar as coisas pessoais para a gente não tumultuar. Nossa, estou gostando da aula de hoje. Tá. Onde que eu parei mesmo? Aqui, para que não haja, para que não sejamos mutilados. Lê, Rosana. Para que não sejamos mutilados psíquicos, urge no mutilar o próximo. Para que não sejamos mutilados psíquicos, urge não mutilar o próximo. Aí está a lei de causa e efeito. Tanto para o bem quanto. Exatamente. Maria, alguma coisa que. Não, eu gosto para entender. Tá bom? Eu acho uma maneira de pensar. Por exemplo, nós estamos no mundo, eu acho que nós estamos dando ciência. Mas se você olhar o seu companheiro, está ali com você, o seu irmão, a sua mãe, você tem um pouco de consciência, de entender, vocês se parecem. Vocês já notaram? O marido parece com a mulher parece com o marido. Eu fico vendo a realidade que eu, às vezes, fico levando as coisas mais boas, às vezes as coisas mais sérias. Eu lembro do meu pai, a afinidade que eu tinha com ele. Essa afinidade natural, ela é conquistada. Isso. É natural. Então, se a gente tiver paciência, observar o nosso redor, e ninguém é perfeito. Não, se fosse perfeito, não estaríamos aqui. Não estaríamos. E tem um pouco de
pensar, eu nem falo cruz, eu não acho que minha vida é uma cruz. Não, não é cruz, não. Minha vida é uma vez. Então a gente vai levando devagarinho, Perfeito. sem aprofundar, porque senão a gente só quer viver um problema. Esse é o marido que eu tenho, Deus escolheu para mim, eu também escolhi, eu quis. Vamos ler primeiro as qualidades. Não é isso? Se Perfeito. você procurar primeiro as qualidades, aí depois, claro, que eu vou ter defeito, eu tenho, todo mundo tem. Mas aí você encontra muita coisa boa, você pode ir levando, e vai evoluindo. Essa é a minha maneira de pensar, não sei se eu estou certo. Não, está certíssimo. Eu penso que é equilíbrio, né? O equilíbrio quando duas pessoas estão vendo. Hoje eu posso exigir, mas amanhã eu vou ceder. Eu exijo um dia, cedo o outro. Não é para tudo isso. Mas é aí que precisa. Porque são dois espíritos diferentes. Devedores e credores. Então ali tem que procurar, Maria, perfeito, tem que procurar primeiro os pontos afins. Por isso, se você só olhar o negativo, Desanda. Desanda totalmente. Com licença, só um pouco falar. Rapidinho. De repente, mas se a gente não consegue, você está namorando, você não consegue observar aquelas coisas ocultas. Aí não se... Não, eu digo assim, equilíbrio que eu Você falo. você leva, igual eu cheguei aos 45 anos, mas aí tem coisas ocultas que você acaba descobrindo. Não, Mas é natural Quando isso. eu falo assim do equilíbrio, é tentado. Você tentou durante 46 anos. Chegou num momento em que não houve mais condições de acordo, aí cada um segue seu caminho. Eu acho que E se tiver aqui ainda junto para quitar alguma coisa, vai no futuro. Não é ficar preso uma vida inteira numa coisa que não está boa. A gente está aqui, a gente tem nossas dificuldades, mas a gente quer ser feliz também. Né? Então, se você está num relacionamento que não te traz. Não, momentos felizes, vamos colocar. Esse exigir não pergunta vão entrar se ampliou o seu. Porque nós não sabemos, não sabemos o que é. Vai ser o nosso procedimento. Verdade. Nós vamos acertar lá, nós aqui não sabemos, não. Então eu vou acertar muito, porque eles são. Elisângela, continua, por favor. Em matéria de afetividade, no curso dos séculos, vezes inúmeras disparamos na direção do narcisismo e estiramos na volúpia do prazer estéril, espezinhamos sentimentos alheios, impelindo criaturas estimáveis e nobres a processos de angústias e criminalidade, depois de prendê-las a nós mesmos com o vínculo de promessas brilhantes, das quais nos descartamos em movimentação ponderada. É o que a gente falou. Criando as lesões afetivas. Exatamente. Isso aí é muito sério, gente. Você brincar com os sentimentos da pessoa. Como aí volta o que você falou. Será que eu não fosse, eu ia gostar disso? Colocar no lugar daquela pessoa que nós estamos fazendo, será que eu iria gostar? Voltou o que você falou. A gente tem que fazer essa pergunta. Se nós fizéssemos essa pergunta, não só nisso aí, mas em todas as situações que nós vivemos, nós viveríamos. Olha, a chance da gente errar seria mínima, viu? Porque a gente estava se colocando no lugar da pessoa. É um troco errado que você pega no mercado. Você fala, nossa, ganhei ele R$10 a mais. Mas se você pensar que no final do dia, no caixa daquela pessoa moça, vai ter que pagar R$10, você devolveria para ela. Com certeza. Aí você fala assim, se eu no lugar... E se fosse o meu caixa que faltasse R$10, né? Então eu acho que é isso que falta para mim. Uma vez consciência, né? Aí existe consequência, né? Uma vez o professor falou, pode saber, se um está ganhando, um está perdendo. o outro está perdendo. É lógico. Eu guardei isso de ser sério. Não é porque você está roubando alguém ali, você não sabe. Uma coisa que não te pertence, né? Se você está levando uma vantagem aqui, tem alguém levando uma desvantagem. Isso pega aqui, você fica preocupado. É verdade. Vamos seguindo? Toda vez que determinada pessoa convide outra à comunhão sexual ou aceita de alguém um apelo neste sentido, em bases de afinidades e confiança, estabelece-se entre ambas um circuito de forças,
pelo qual a dupla se alimenta psiquicamente de energias espirituais em regime de reciprocidade. Quando um dos parceiros foge ao compromisso assumido, sem razão justa, lesa o outro na sustentação do equilíbrio emotivo, seja qual for o campo de circunstâncias em que esse compromisso venha a ser efetuado. Exatamente. A troca de energia, né? Aquilo ali. São de energia. E olha, é muito sério, gente. A gente não pensa que a irresponsabilidade. E o que ela falou é que quando um parceiro foge ao compromisso assim, sem razão justa. Exatamente. Agora, se já conviveu, não está bom, não está tendo razões para não ficar junto, então a razão para não ficar é justa. Ué, você está apanhando todo dia, não tem que ficar. É uma convivência difícil, né? Então, você tem uma razão justa para não estar mais com a pessoa. Mas uma coisa que você mesmo falou, né, Cléber? Oi? É uma coisa que você mesmo falou, né? A gente não separa aqui, porque já está separado. Exatamente. Nós vamos estudar lá na frente no divórcio. Nossa, mas eu já vi todo esse livro, né? E aí eu quero falar lá na frente. Criada a ruptura no sistema de permutas das cargas magnéticas de manutenção, de alma para alma, o parceiro prejudicado, se não dispõe de conhecimentos superiores na autodefensiva, entra em pânico, sem que se lhe possa prever o descontrole que muitas vezes raia na delinquência. Exatamente, isso aí. Vai lá. Tais resultados da imprudência e da invigilância repercute no agressor, que partilhará das consequências desencadeadas por ele próprio, debilitando-se ao caminho a sementeira partilhada de conflitos e frustrações que carreará para o futuro. Exatamente. Então, muitas das coisas que estão passando hoje são reflexos. Então, hoje, a traição que eu sofri hoje, se eu não reparei, e estou sendo traído agora, pode ser uma consequência também. Porque tudo que lesa o equilíbrio do universo precisa ser reparado. Então, ninguém é condenado eternamente, apenas eterno. Não existe inferno, não existe céu, não existe. Existe oportunidade de você reparar para evoluir. Porque quanto mais nós evoluímos, por que um exemplo, um hiato, quando nos mundos mais felizes, a reencarnação não é mais necessária? Por quê? Porque já eliminou toda a negatividade, chegou num patamar evolutivo que automaticamente não existe nem a vontade de eu lesionar algo que não é meu, de eu tirar algo que não, já é normal, é tudo, o respeito é mútuo, não existe mais, então não tem necessidade de reencarnar mais. O reencarne é para você evoluir. Se você já está evoluído, você não tem a obrigação. Ah, mas o espírito de luz pode reencarnar? Pode sim. Em missão. Ele vem com um determinado objetivo e vai ajudar o pessoal a evoluir e tchau. Já está evoluído. Muitos espíritos de luz estão por aí, mas sem necessidade daquela reencarnação que nós temos ainda. Né? Desde quando no mundo primitivo que nós moramos, no mundo agora de provas e expiações e também no mundo de regeneração que nós vamos. Ainda há necessidade. Porque o mundo de regeneração não é a perfeição, é um momento de descanso praticamente para a alma, mas ainda temos coisa para fazer. Mas o nosso autoconhecimento já vai estar bem mais apurado, a gente já vai saber escolher melhor, e as chances de erro já vai ter diminuindo cada vez mais. Sabemos que a justiça humana comina punições para os atos de pilhagem na esfera das realidades objetivas, considerando a respeitabilidade dos interesses alheios. No entanto, os legisladores terrestres perceberão igualmente um dia que a justiça divina alcança também os contraventores da lei do amor e determina-se-lhes, instale nas consciências os reflexos do saque afetivo que perpetram contra os outros. Então, a lei humana não atinge muitas coisas dessas lesões afetivas, mas a lei divina é inexorável, não adianta. Ah, você fala assim, ninguém viu, não adianta, está gravado dentro de nós. Tudo que fazemos não pode ser apagado. As nossas vidas estão tudo dentro de nós, nós já estudamos isso aqui. Não tem como voltar. Tudo que fizemos. Se a gente colocasse um computador ligado aqui, vai contar a nossa vida de milênios atrás, tudo que nós somos, tudo que fizemos, as barbaridades. Lógico que fizemos barbaridade.
Lógico. E barbaridade mesmo. Pode até uma barbaridade bárbara, né? Exatamente. Por quê? Estamos aqui ainda, gente. Agora, essa é a oportunidade do conhecimento. Nós estamos conhecendo agora a realidade mesmo que a doutrina espírita nos proporciona. Exatamente. Saber de onde nós viemos, por que estamos aqui e para onde iremos. Diz aí. E uma coisa que a Margot mesmo falou também, né? É que a gente ainda não tinha como saber muita coisa antes, né? A gente não tinha muito conhecimento antes, então era o que a gente tinha por momento. Agora, como a gente vai estudando, mas vai tudo vendo, é paulatinamente. Né? Vai vendo melhor as coisas, aí a gente vai melhorando, né? Cada dia que passa, nós melhoramos um pouquinho. Oi? O ideal é que a gente vá melhorando, né? Porque também nós estamos no arroz, né? Mas aí eu falo nós para estamos você. tendo conhecimento. Se a gente começar a errar também, o nosso erro vai ter outro peso. Então, mas aí, como saber se nós estamos evoluindo? É o que eu falei para você. Olhar para dentro de nós, ver aquilo negativo que nós tínhamos, que já ficamos eliminando. Isso aí é o primeiro sinal. Não é os outros falar para você, não. É eu olhar para dentro e ver, puxa vida, isso não me satisfaz mais. Aí sim, aí isso chama-se evolução. Agora, vai demorar muito para você chegar? Vai, gente, vai. Às vezes nós pegamos um ponto e melhoramos, mas nós temos pontos ainda que estão bem duros ainda, que vão precisar ainda algumas encarnações. Mas se nós... Importante, gente, é que eu falo sempre aqui, não é chegada, é a caminhada. Chegada nós vamos chegar, todos vamos chegar a ser um espírito feliz lá na frente. Agora, uns poderão chegar antes. Uns vão em linha reta, outros vão fazer uma curva, mas vão chegar. O importante é não parar, não estacionar, é seguir em frente, a caminhada, vamos caminhando. Oi, Denci, gente, aquele brochinho do AA que eles dão, aquilo ali é a mesma coisa. Um dia sem beber, você ganhou mais um brochinho. 2 dias. 1 ano, é de outra cor. Se a gente fizesse os 12 passos, todos os narcóticos usam, nós podemos colocar na nossa vida os 12 passos. Por exemplo, um vício que você tem. Você fica, vou ficar 3 dias só que eu vou usar isso, vou ficar 4 dias sem. Você conseguiu? Você ganhou um branchinho. Uma estrelinha. Exatamente. Mas isso aí, quando eu comecei a fazer palestra aqui, há 27 anos atrás, eu falava sempre na primeira, vocês estão cansados de ouvir isso, na primeira palestra de janeiro, quando chegava na segunda-feira, que sempre foi a segunda, eu falava, olha, a proposta de vocês esse ano, não quero saber não, cada um vê, uma deficiência moral que vocês têm, começa pelas pequenininhas, e faça um propósito, quando chegar em dezembro, ela já está eliminada. Tudo bem. Chegava em fevereiro, eu falava, como é que estão? Estão indo em frente? Não quero saber. Estão indo? Quando chegava lá em dezembro, e aí, gente, conseguiram? Não me falem. Fale para vocês mesmo. É um tipo de coisa que a gente tem que fazer, tá olhando devagarzinho. É um tipo de 12 passos trazendo para a nossa vida. Agora, quanta coisa que nós fazíamos, gente, negativa, antes de a gente conhecer a doutrina, antes de conhecer a responsabilidade que nós temos perante Deus, perante o próximo, perante nós mesmos. E antes ele não tinha essa responsabilidade. Nenhuma religião não deixou isso para nós. A religião era formalista. Você ia à missa ou ia no culto, eu contribuí, tudo acabou. Saiu da igreja ou do templo lá, acabou. A doutrina não. A doutrina não é uma religião formal, a doutrina espírita. Dava os contornos para você viver lá fora. E o mais interessante, eu acho, que a doutrina espírita ela não te cobra nada, não te impõe nada. Mas a mudança que ela, não sei se propõe, é a consciência. Mas a mudança que ela te traz na sua vida, na tua consciência. É o que você falou, nenhuma outra traz. Ninguém traz. É a consciência. É a consciência, é o despertamento da consciência. Despertar da consciência. Vai dar uma palestra boa, hein? Despertar da consciência. É você saber, né, velho? Você saber que consciência, né? Na consciência que está a palavra de Deus, né? É lógico. Na consciência que está Deus, né? A lei de Deus está onde? Vamos terminar? Daí procede a clara certeza de que não escaparemos das equações infelizes dos compromissos de ordem sentimental
injustamente menosprezados, que resgataremos em tempo hábil, parcela a parcela, pela contabilidade dos princípios de causa e efeito. Não tem como escapar. Todo efeito tem uma causa. Não adianta. Diga lá. Reencarnados, que estaremos sempre, neste sentido, até exonerar o próprio espírito das mutilações e conflitos auridos no clima da irreflexão, aprenderemos no corpo de nossas próprias manifestações ou no ambiente da vivência pessoal, por meio da penalogia, sem cárcere aparente, que nunca lesaremos outrem sem nos lesar. Sem cárcere, não tem uma grade. Nós não estamos numa cela. Mas sem cárcere aparente. Que nunca lesaremos sem nos lesar. Pronto. Chegou no ponto final. Para tudo, como nós falamos. Para tudo. Né? Nunca lesaremos sem lesar. E o cárcere é o que? O corpo, né? É lógico. Está aqui. O corpo, a moral. O planeta Terra. Nós estamos aqui encarnados para isso. A moral também. A moral. É um cárcere. Lógico, é. Quando você desperta a consciência, a sua moral vai aumentar. Aí se você vai fazer algo errado, imediatamente vão bater na tua porta lá. Ô Cláudio, você errou. E aí? Cláudio, você vai fazer isso? Perdoar é você perdoar. Mas é um fato, o perdão é fundamental. E principalmente o auto-perdão. Se você mergulhar numa culpa, você errou. Errei. Se você ficar na culpa a vida inteira e se martirizar, qual é o sentido? Se você tem inteligência, pensamento contínuo, tem um livre-arbítrio, errei, eu quero dar um jeito de reparar isso aí. Pronto. Mas a pessoa já morreu. Morreu o corpo. Mas nada impede de você se reconciliar com alguém que já desencarnou. Que às vezes que é um obsessor seu, quando você começa a mandar luz de perdão, pedir perdão e perdoá-lo, dilui-se aquele obsessor e acaba a obsessão. O que é a obsessão? É uma janela aberta que nós achamos. O que é a janela aberta? As nossas imperfeições. Quando você não perdoa, como você falou, não perdoa, você é intolerante, então você está com a janela aberta. E a turminha está aí em volta de nós. É uma multidão de espíritos, já dizia Paulo, em volta de nós, esperando algo. Você está com pensamentos bons? A luz está chegando para você. Se os seus pensamentos estão ruins, a turminha do Brava está aí também. Eles querem mais adeptos do lado da sombra. É isso que a gente tem que pensar. Então, para terminar, não comece um romance de carinho a dois quando não possas nem queira manter essa continuidade. O amor, sem dúvida, é a lei da vida, mas não nos será lícito esquecer os suicídios e homicídios, os abortos e crimes da sombra, as retaliações e as injúrias que dilapidam ou arrasam a existência de vítimas espoliadas do afeto, que desnutria as forças, cujas lágrimas e aflições clamam perante a divina justiça, porque ninguém no mundo pode medir a resistência de um coração quando abandonado por outro, e nem sabe a qualidade das reações que virão daqueles que enlouquecem na dor da afeição incompreendida, quando isso ocorre por nossa causa. Se a pessoa que se lesionou se suicida, como é que você fica? Pensa nisso. Não, isso aí é outra, só para a gente pensar. Poxa vida. Mas ninguém sabe que eu fiz. Mas você sabe. Quem sabe se lesionou? Você sabe. E aí? Quando aquela pessoa desesperada, se engravida a pessoa, o cara engravida a pessoa, e desesperada, a menina norteada de tudo, ela fora. E ele pensa, eu fui responsável. Eu trouxe esse espírito para a vida. E foi tolhida a chegada aqui na Terra por a minha imaturidade ou maldade, tudo isso aí. Então, gente, todos nós, espíritos vinculados à evolução na Terra, estamos altamente compromissados em matéria de amor e sexo, e um dia, isso é do livro Momentos de Ouro, do Espírito Diverso, de Chico Xavier, estamos altamente compromissados em matéria de amor e sexo, e um dia todos seremos chamados a examinar semelhantes realidades, especialmente as que se relacionam conosco, que podem efetivamente ser muito amargas, mas que devem ser vidas. Isso
É uma psicografia de Chico do livro Momento. Olha a responsabilidade. Juventude, que vamos assistir, vamos ver, atentem muito para isso. Jovens conquistadores aí, masculino e feminino, cuidado para não lesionarem, porque vocês vão se lesionar também. Não tenho dúvida disso. Ok, gente? Vamos encerrar? Vamos. Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, estudando. Vamos agradecer a espiritualidade amiga que preparou este ambiente, esta energia, que nos acolhe, que nos envolve. Vamos pedir também a ela que fluidifique a água que vamos beber, colocando nela todos os remédios necessários para a cura de nossos males. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai-nos ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja. Na próxima semana nós vamos estudar o capítulo 7, casamento. Então, até a semana, se assim Deus o permitir.